Saudações, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de física. Dessa vez trabalharemos introdução ao estudo dos movimentos. Bem, introdução à cinemática. Do que é que se trata? Cinemática é o estudo dos movimentos sem a preocupação com suas causas. A cinemática é o passo inicial da física. A primeira matéria que aprendemos no colégio nas aulas de física. Vocês já viram parte desse conteúdo lá no ensino fundamental, no 9º ano. E a gente vai dar continuidade. Como está dividida a cinemática? Está dividida em movimento retilíneo uniforme, seria um movimento em reta linha sem variações. Movimento retilíneo uniformemente variado, seria um movimento em linha reta, mas que varia a velocidade. Movimento de queda livre, quando se abandona algo a uma certa altura do espaço, ele despenca. E movimento circular uniforme, aquele movimento em círculo, mas que também não altera a sua forma, não altera a sua velocidade. Claro que a gente não vai ver isso tudo de uma vez, né? A gente vai ver parte a parte no decorrer deste ano. Vamos lá. Primeiro, entender o que é movimento e repouso. Movimento é quando sua posição varia no decurso de um tempo, ou seja, quando a posição de um móvel em relação a outro varia, então nós dizemos que existe ali uma relação de... Por exemplo, um veículo que passa por outro na rodovia, né? Com o passar do tempo eles não vão se distanciando um do outro, então nós dizemos que aquele veículo em relação ao outro está em movimento. E o repouso. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial quando sua posição permanecer constante à medida que varia o tempo. Eu vou citar o mesmo exemplo do carro na rodovia, só que agora eu vou pegar o motorista que está conduzindo o carro. O carro está se deslocando na rodovia, mas ao passar do tempo, a posição do carro em relação ao motorista ela não se altera, ela permanece a mesma. Nesse caso eu digo que o motorista está em repouso em relação ao carro e o carro também está em repouso em relação ao motorista. Só para vocês identificarem que movimento e repouso depende realmente de um referencial adotado. Eu não posso apenas olhar para o objeto e dizer que ele está ou não em movimento ou em repouso. Eu tenho que ter um outro referencial. Está em repouso em relação ao quê? Está em movimento em relação a quê? Entendeu? Eu tenho que ter essa diferenciação. O movimento é relativo. Para determinar se o objeto está ou não em movimento, é necessário especificar a posição dele em relação a outros que o rodeiam, ou seja, estabelecer um referencial. Foi o que eu falei no exemplo do carro. Aqui nós temos outro exemplo, aí nós temos um ônibus. Dentro do ônibus, você pode olhar que tem um rapaz de blusa laranja sentado aí na janela e tem uma, se eu não me engano, uma moça sentada aí no banco da rodoviária. Vejamos só, e na figura vemos um homem sentado na poltrona de um ônibus em trânsito, acenando para uma mulher sentada num banco na estação rodoviária. Quando considerarmos o motorista do ônibus como referência, a posição do homem lá sentado no ônibus, na poltrona, não varia, né? A posição entre o homem e o motorista não varia. Dizemos que ele está em repouso em relação ao motorista. Agora, se considerarmos como referência a mulher na estação e a posição do homem varia com o tempo, né? Se nós considerarmos a mulher que está sentada no banco, o ônibus vai passando, então a posição entre eles se altera. Nesse caso, nós dizemos que o homem está em movimento em relação à mulher. O motorista do ônibus, a mulher, são dois referenciais em relação aos quais podemos qualificar o estado de repouso ou de movimento do passageiro. Da mesma forma, tomando agora o passageiro como referencial, podemos dizer que em relação a ele o motorista se encontra em repouso e a mulher em movimento. Assim, os estados de repouso e movimento são relativos. Relativos por quê? Porque eu dependo de um referencial. Aí nós temos um outro exemplo, um rapaz com a bicicleta atravessando uma passagem de um rio, né? Uma correnteza. Podemos dizer que
nessa mesma foto eu posso ver repouso e movimento ao mesmo tempo. Por exemplo, em relação ao fotógrafo que tirou a foto, o ciclista e a bicicleta estão em movimento, né? Porque o cara está parado, tirou a foto e ele vai correndo aí. Então, em relação a quem tirou a foto, ele está em movimento. Já em relação ao ciclista, a bicicleta está em repouso. Por quê? Porque não altera a posição entre bicicleta e ciclista ao mesmo tempo. Então, nesse caso aí, nós temos uma relação de repouso, né? Então, dependendo do referencial, nós podemos dizer se o móvel está em movimento ou em repouso. Trajetória. O que é uma trajetória? O caminho percorrido por um ônibus durante o seu percurso de uma cidade a outra corresponde a uma trajetória. Então, trajetória, pessoal, é qualquer tipo de deslocamento entre um ponto e outro. Aquele deslocamento é uma trajetória. Por exemplo, você saiu da casa de vocês até na escola. O caminho que vocês percorrem é uma trajetória. Então, trajetória é isso. As trajetórias elas podem ser retilínea, pode ser curvilínea, pode ser circular. Vai depender do formato que a gente estiver estudando. Trajetória é a linha formada pelas sucessivas posições ocupadas por um móvel durante um intervalo de tempo. Nós temos aí uns exemplos, um trem, um veículo numa rodovia, um avião que passa no ar, qualquer objeto que se desloque de um ponto a outro, na trajetória, o caminho que ele percorre é uma trajetória. Ponto material e corpo extenso. O que é que diferencia um do outro, pessoal? Ponto material ou partícula é todo objeto onde as dimensões são desprezíveis quando comparada com o movimento estudado. Já o corpo extenso é todo objeto onde suas dimensões não podem ser desprezadas quando comparadas com os movimentos estudados. Bem, vamos exemplificar aqui para ficar mais claro. Um ponto material é algo pequeno em relação à dimensão estudada, a dimensão do movimento estudado. Vamos citar aqui, por exemplo, um carro se deslocando em uma BR longa, uma BR, sei lá, vamos dizer que uma BR de 50 quilômetros. Um carro lá é algo pequeno para o tamanho da BR, então dizemos que o carro é um ponto material. Mas esse mesmo carro dentro de uma garagem, a garagem, o tamanho do carro é considerável dentro de uma garagem, né? Então nós dizemos que nesse caso o carro é um corpo extenso. Um corpo extenso é algo extenso e um ponto material é algo pequeno. Dentro de uma sala de aula, uma pessoa, né, é um corpo extenso, né? Mas dentro de uma cidade, uma pessoa é um ponto material. Eu acho que dá para vocês entenderem melhor dessa forma, compreendendo que depende da situação onde o objeto se encontra para determinar se é um ponto material ou um corpo extenso. Bem, pessoal, esse conteúdo de hoje é só. Vocês podem também rever esse mesmo material no livro didático. Eu vou deixar o comentário para vocês no grupo para vocês analisarem esse material também. E qualquer dúvida, nós estamos aqui, é só procurar no PV. Vou deixar uma atividade também para vocês fazerem. Abraço, paz e bem.